Bom, eu quero escolher 3 pessoas que estejam fazendo o módulo de Provérbios desde o início e que já tenha lido Provérbios pelo menos até a metade para virem aqui na frente. 3 pessoas só. Então, 3 pessoas aqui na frente. Pode vir. 1, 2, falta 1. Então vem, quem chegar primeiro. Não vai ganhar dinheiro, não precisa ficar afoito nas mãos. Dinheiro, não. Pode vir, irmão. Amém. Pediu uma cadeira para mim. Essa cadeira está livre? Não? Sobe aí, irmão. Já era, já completou. Falei, as pessoas que subissem iam ser tremendamente abençoadas com uma bênção. Aí eu estou na dúvida se vai ser uma viagem para Israel ou se vai ser uma oração. O que é melhor? Oração, né, irmãos? Por favor, né? Pensei que os irmãos iam preferir uma viagem, uma coisa, poxa, passageira, uma coisa da carne, do que uma oração. Amém. Queridos, eu escolhi 3 pessoas, quer dizer, não escolhi, as pessoas se apresentaram voluntariamente, 3 pessoas que estão no módulo desde o início de Provérbios e que tenham lido o livro de Provérbios até a metade, pelo menos. Por quê? Porque hoje nós vamos debater o foco do livro de Provérbios. Ou seja, nós sabemos muito bem, temos debatido isso constantemente sobre o assunto principal do livro de Provérbios. Mas eu quero que nós hoje possamos ter uma discussão sobre isso. Então, a visão dos alunos, a visão do que está sendo passado para vocês, ou seja, o que está entrando na mente e no coração de vocês é muito importante para que todos nós possamos, através de um debate, de uma discussão, chegar a um ponto comum. Tá? Então, eu vou pedir para que não se estendam, que seja no máximo 3, 4 minutos cada um, explique o que vocês têm entendido como ponto principal. O exercício para quem está sentado é anotar as palavras principais. Então o cara fala assim, eu acho que Provérbios fala muito sobre amor. Se ele acha, não ria, só escreva amor. Tá? Porque cada um tem sua opinião. Às vezes a visão dele sobre Provérbios é com amor. Você vai anotar, porque esses são os pontos principais que vamos discutir. Então, entenderam qual é o objetivo? O objetivo é vocês, em 3, 4 minutos, explicarem os pontos principais que vocês têm visto do livro de Provérbios. Tá? O que você fala, eu acho que Salomão tratou muito disso. Você pode falar um pouco sobre por que você acha que Salomão tratou disso, qual foi a experiência de vida que ele teve, etc, etc. O que você tem aprendido, que isso tem trazido para o seu dia a dia, para a tua vida cotidiana, através do livro de Provérbios. Vamos lá. Gerson, primeiras damas. Bem, o livro de Provérbios, no meu ver, é um livro de disciplina. Tá? Então, eu tenho o hábito de ler Provérbios, não é nenhuma superstição, não é um hábito que eu aprendi e aplico e indico e faz muito bem. Provérbios, ele tem os dias do mês, né? E cada dia eu pego o provérbio para ler. Então, por exemplo, hoje sendo o dia 2, eu pego o Provérbios 2 e leio ele. Eu tenho esse hábito. Mas, no geral, o livro, ele é um livro que disciplina, é um livro que traz a sabedoria, que traz o conhecimento, o entendimento, tudo isso que o pastor tem instruído a gente aqui. Mas, assim, a disciplina, a correção, a repreensão, o puxar para a educação, o puxar para aquela vida de uma natureza velha que você tinha e você começar a fazer algo novo em Deus, e aí ele apresenta isso com um hábito, algo como ele diz, com relação às formigas, né, da preguiça, enfim, todos aqueles exemplos que ele dá. Então, se você pega Provérbios, ele vai ser repetitivo, como o pastor tem ensinado? Sim, mas
a gente como pai, né, como mãe, a cada dia você tem que falar com o teu filho novamente, às vezes as mesmas coisas. Durante a manhã você fala, durante a tarde, durante a noite, isso passa 1 ano, 10, 20, 30, e a gente, não só como pai, mas como filho, também recebe essa repreensão dos pais. Então eu vejo o livro de Provérbios assim, e recebo muito, porque ultimamente eu tenho pedido muitas coisas ao Senhor, mas algo que eu tenho pedido ao Senhor é que Ele venha me repreender, que Ele venha me disciplinar, que Ele venha me corrigir, porque eu vendo assim, a gente entende, conhece a palavra e sabe que Ele nos ama. Então eu tenho pedido isso para o Senhor, que a cada dia Ele me dê olhos virgens novos, para que eu lendo ali, aquilo venha me corrigir, disciplinar. E Deus tem feito isso e faz assim. Então, Provérbios eu vejo um livro de correção, de disciplina. Para cada uma pessoa que falar, nós podemos fazer uma pergunta, tá? Um de vocês, se quiserem, uma pergunta só por pessoa. Então, eu vou fazer a primeira pergunta e depois vocês podem fazer para cada um no final da explanação de cada um. A minha pergunta é, para você, o livro de Provérbios é um livro natural ou espiritual? Ele tem as coisas do natural. Né? O exemplo é a preguiça, porque para que eu fuja da preguiça, eu preciso me motivar. Então, eu preciso deixar a apatia de lado, me motivar, né? Fazer algo no natural. Então, ele tem os seus exemplos natural, mas, no meu ver, é um livro, como toda a Bíblia, espiritual. Amém. Alguma pergunta para ela? Vocês podem fazer uma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre as colocações? Ninguém? Tá bom, próximo. Eu fui esperto. Eu aprendi em Provérbios isso, né, gente? Se deixasse ele vir, ele ia falar tudo e não ia ficar nada para mim. Mas a gente aprende com a vida e com Provérbios também. O que eu tenho sobre o livro de Provérbios, um livro que a gente tem aprendido muito, tenho certeza que Salomão escreveu entre 12 e 60 anos, isso aí eu não tenho a menor dúvida, e foi um livro que Salomão, ele, no meu ponto de vista, ele se preocupou muito com as gerações que viriam após ele, por isso tudo que ele aprendeu, porque ele fala a respeito de alguns tipos de pessoas em relação, no decorrer de Provérbios, que são as pessoas que aprendem com os próprios erros, as pessoas que ouvem e aprendem, e as pessoas que observam os erros de outros e aprendem. Então, Salomão, ele aprendeu de todas as formas, né? Com os próprios erros. Salomão ouvia o seu pai, Salomão via as pessoas errando. Então, eu acho que o livro de Provérbios é um livro, como a irmã disse aqui, um livro de disciplina, um livro que nos ensina não só a nossa vida financeira, espiritual, conjugal, né? Dos que tem, e de família em completo. Então, é um livro que, se for seguido à risca, como o pastor disse aqui nas primeiras aulas, é sucesso na certa. Porque, apesar de Salomão ter escrevido algumas coisas e ele mesmo ter caído na própria cilada, que é o caso da mulher adúltera, é o caso de outras coisas, a gente precisa entender que o livro de Provérbios, hoje temos uma extensão de revelação a mais, porque o Espírito Santo hoje habita em nós. Então, quando a gente lê, a gente consegue entender coisas que eu tenho certeza que Salomão aplaudiria, porque o Espírito Santo que habita em você, que habita em nós, ele te revela o que você precisa entender. Então, eu acho que de um versículo de Provérbios, eu entendo uma coisa, você entende outra, e tudo conforme Deus quer que você entenda, segundo a necessidade de cada um. O livro de Provérbios é um livro completo, na minha opinião. Questão de disciplina. Esquece a pergunta, irmão. Não vou fazer não. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Os irmãos estão muito interessados hoje na sua explanação. Gostaram muito. Amém. Glória a Deus. Os dois irmãos... Voyage preto. Eu achando que essa é a primeira pergunta do dia. De quem é o Voyage preto, gente? A gente aqui, enfim, alguém vai participar? Uma pergunta. Fala, irmão, de quem é o Voyage preto? Qual é a placa? LP alguma coisa, gente. Voyage preto, gente. Se você tem um Voyage preto, levanta.
Mais alguém que tem um Voyage 8.2 rebaixado? Tô brincando, não é 8.2 rebaixado. Quem tem Voyage em preto aqui? O irmão e... Gente, que é isso? Todo mundo tem Voyage em preto. Tem que pegar a placa. Está estacionado aonde, mais ou menos? E vai comprar o kit do treinamento de líderes também, quando voltar. Glória a Deus. Amém. Irmãos, os irmãos, né, a irmã e o irmão foi muito feliz na colocação do livro. O livro de Provérbios também, eu criei um hábito também, não é superstição, eu criei o hábito de estar lendo Provérbios todos os dias. E eu tenho aprendido muito, porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. O interessante é que, às vezes, eu leio um Provérbios hoje, como eu li hoje, capítulo 2, e eu faço anotação de algumas coisas que eu leio. E, passado algum tempo, o Espírito me traz uma revelação, tanto na área espiritual quanto na área prática do dia a dia, de algumas decisões, que, quando você leu, você não percebeu aquilo ali. E o fato de você ler de novo te salta aos olhos quando você está com. A pastora estava falando sobre avivamento. O livro de Provérbios te traz avivamento, porque ele traz coisas assim tão simples. Fala de fiador. Não fique de fiador. É uma coisa que às vezes você vai pedir a alguém para ficar. Pô, me ajuda. Pô, se a pessoa for sábia, inteligente, você pode ser o melhor irmão da família. O cara sai fora, meu irmão, que eu posso te ajudar, mas não fica de fiador. A Bíblia fala isso. São princípios tão pequenininhos que às vezes a gente acha que a pessoa... O sábio não fica. O sábio não fica. Eu estou precisando de fiador, mas eu nem peço. Porque se eu for pedir, eu vou ter que pedir uma pessoa tola. Porque sábio não vai ficar de fiador. Não, estou falando, são coisas que a gente vai aprendendo. Vão coisas que a gente vai aprendendo. O livro de Provérbios, ele fala muito da relação pai e filho. Né? E eu tenho procurado colocar os meus filhos, até o meu garoto, ele também faz umas explanações, anota e manda para mim por e-mail sobre provérbios que ele lê, eu fico impactado da maneira que ele consegue entender alguns provérbios, porque fala muito da relação de pai com filho, fala muito da relação de profissional. O livro de Provérbios tem alguns ouros, né, de livro de Provérbios que eu costumo usar até lá com meus funcionários, que hoje eu tenho 15 funcionários. E a maioria é crente, e é os que dão mais trabalho, não sei porquê, é o que dão mais trabalho. Eu tenho um rapaz que tem 30 anos, que não é cristão, ele trabalha comigo há 12 anos, é o meu gerente, às vezes ele fala, até por causa de mim mesmo, eu não sei vocês vão para a igreja para quê, né? Porque às vezes a gente dá mau testemunho também. O cara é justo. O cara é justo. Não, estou falando, o cara é justo. Sabe o que é uma pessoa justa? Não é crente, mas é justo. Ele não tira é uma pessoa justa, não fala uma besteira, não olha para uma mulher. O cara é justo, é casado, tem os problemas dele, mas é uma pessoa justa. E não conhece a palavra de Deus, é interessante. Então, no livro de Provérbios, a gente vai aprendendo, e às vezes eu uso uma coisa que eu aprendi no livro de Provérbios, que empregado, a Bíblia fala, o servo não se emendará com palavra, porque ainda que ele entenda, não obedecerá. Que coisa tremenda é essa? O servo, está lá em Provérbios 29, fugiu o versículo agora. O servo não se emendará com palavra, porque ainda que entenda, não obedecerá. Uma coisa assim, impactante. Tem um outro provérbio que fala que aquele que cuida da figueira, às vezes mostro isso para alguns presbíteros que trabalham comigo, o que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Aí o mundo chama o cara de puxa-saco. Puxa-saco, ele está cuidando, leva uma água, ele fala, vai ser honrado. É provérbio. É para o lado espiritual, é cuidar como? É orar pelo patrão, é cuidar fazendo o que o patrão gosta. A Bíblia fala, quando fala, o que cuida do seu senhor é com S minúsculo, não é com S maiúsculo. Então o livro de Provérbios tem ouro demais. Eu tenho coisas que eu aplico, né, até na questão de oferta. Tem muitos pastores que são especialistas em pregar provérbio para pedir oferta. Mas é tremendo. A Bíblia fala que quando você separa a primícia, está em Provérbios capítulo 4. Quando você dá a sua primícia para o Senhor, oferta, seja primícia de tempo, seja de dinheiro, seja do que for, vai se encher os teus lagares de fruto. Vai transbordar. São princípios que está em Provérbio. A gente tem que ter cuidado, como a pastora falou, que às vezes a prosperidade, né, a gente não sabe administrar, a gente faz besteira. Eu passei por isso e tenho vivido isso, infelizmente, por ser cristão e por não conhecer princípios que estão em Provérbios.
E hoje eu tenho procurado aprender, e a gente não aprende tudo, né? Eu ouvi uma frase, eu não sei quem foi que falou isso, eu ouvi até domingo, sábado de novo, um pastor falando na televisão sobre essa frase, mas não usou as 3 frases. Eu ouvi uma frase uma vez assim, que os burros, as pessoas burras, nunca aprendem, não tem jeito. Os inteligentes aprendem com os próprios erros, e os sábios aprendem com os erros dos outros. A Bíblia toda é um manual de erros, sabia? Se a gente for ver, todos os homens da Bíblia erraram. Se a gente olhar os erros que eles cometeram, e em Provérbios fala de muitos, a gente vai se tornar sábio. O problema é que a gente quer errar. O problema é que a gente quer errar. Esse que é o problema. E o livro de Provérbios, ele tem muita coisa prática e espiritual, que se você for ler ligado, tem dia que eu leio correndo, não virou assim, como se diz, vou dizer, não é a superstição, igual a irmã falou, a coisa que foi um hábito que eu criei. Eu procuro ler Provérbios e Salmo. Eu procuro ler 5 salmos por dia e procuro ler um provérbio por dia, além das leituras, além de tudo mais que a gente faz. Mas uma coisa que eu procuro fazer, às vezes eu estou no banco, eu leio, eu vou ler, estou na fila do banco, abro a Bíblia e estou lendo. É difícil andar de ônibus, que eu tenho carro e tenho moto, mas às vezes eu pego um ônibus e eu vou lendo. Nem quando eu vejo, já cheguei em Nova Iguaçu, meu negócio é Nova Iguaçu, caramba, já chegou, estou lendo Provérbios, eu estou lendo Salmo, porque são leituras repetitivas e que vai te trazendo aos olhos, às vezes, um versículo que você fica a semana toda. Eu fiquei 10 dias com um versículo na cabeça. Provérbios capítulo 20 e 30. As feridas profundas, Provérbios 20 e 30, ela fala sobre ferida. Só um minutinho aqui. Fugiu da memória. Olha só. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites, o mais íntimo do corpo. Rapaz, isso me tirou o sono. Eu fiquei de madrugada pesquisando. Que palavra é essa? Eu tenho uma ferida aqui na mão, um acidente, né, que eu tive trabalhando. Eu sou padeiro, tenho uma fábrica de pão, e por incrível que pareça, foi fazendo pão que eu me acidentei. Isso falou muito comigo. E num dia no louvor, eu fiquei olhando para a minha mão, e com esse versículo na cabeça. E Deus tem falado comigo através desse versículo. Porque existem coisas que vai ficar na nossa vida que vai marcar. E se a gente atentar para isso, vai nos purificar do mal. Porque todos nós, Jesus falou que o que contamina o homem? É o que sai, não é o que entra. Então todos nós temos coisas que nos contaminam. Então se a gente atentar para as feridas que essas coisas já nos causaram, com certeza não vai causar mais. São as experiências, né? Então é um livro que traz muita vida, né? E muito, se a gente buscar avivamento. Amém. Uma salva de palmas para o irmão Gerson. O livro de Provérbios é um livro altamente espiritual, apesar de só tratar coisas naturais. Como pode um livro que só trata de coisas naturais ser espiritual? Porque o livro de Provérbios é um livro que, sem revelação, o conhecimento não entra dentro de você. Quantas pessoas aqui já leram Provérbios há mais de 10 anos atrás? Muita gente. Quantas pessoas cometeram os mesmos erros depois de ler Provérbios? Por quê? Porque muitas vezes nós lemos, mas não recebemos a revelação do versículo. Isso é uma das grandes importâncias do que Jesus falou quando estava para subir. Jesus estava no Monte das Oliveiras, pronto para subir, pronto para ir para os céus, e ele falou o seguinte: olha, eu vou, mas vou deixar com vocês quem? Foi no Monte das Oliveiras? Isso eu estou confundindo. Foi no Monte das Oliveiras. Não, a hora que ele falou isso foi na hora que ele estava subindo ou um pouco antes? Foi um pouco antes, né? Eu vou, mas vos deixarei o Consolador. Foi antes ou foi na hora? Foi antes? Então, um pouco antes de ele subir, ele diz o seguinte: olha, eu vou, mas eu vou deixar com você, mas é importante que eu vá por causa de uma coisa. Se eu não for, o Consolador não vem. E o Consolador é aquele que vai te revelar todas as coisas. Repete comigo: todas as coisas. Quem revela todas as coisas para nós é o Consolador, é o Espírito Santo. E diz mais: ele é o Espírito da verdade, a qual te revelará as coisas que ainda hão de vir.
Isso é forte demais, porque Jesus fala assim, eu sei que vocês gostam de mim, eu sei que vocês me amam, eu sei que eu sou o próprio Deus encarnado aqui na terra, mas se eu não for, não vem uma pessoa que vocês precisam mais do que de mim agora. Que isso? Não pode ser que exista uma pessoa que a gente precise mais do que Jesus, do que Deus encarnado. Sim, tem. As próximas gerações vão precisar do Consolador. Aquele que vai revelar todas as coisas para vocês. Quem pega Provérbios e lê, pode ter muitas impressões, mas poucos têm revelações. Anote isso, você pode ter muitas impressões de Provérbios. Por quê? Provérbios é um livro de sabedoria, é um livro sapiencial, é um livro que te instrui na vida cotidiana, ou seja, aquilo que você pode fazer diariamente. Mas se você consegue ler Provérbios com os olhos espirituais, debaixo de revelação, ele se torna um livro que te eleva, como a pastora Nária estava falando ainda há pouco, ao avivamento. Porque você começa a ter uma vida de vitória, porque a tua margem de erro começa a diminuir. Você começa a errar menos. Você já estudou uma planilha de risco? Quem já estudou uma planilha aqui de risco? Empresarial, business, tal? Você pegou a planilha e viu que se você fizer assim, o risco é tal. Se você investir em tal lugar, o risco é mais, é menos. Quem já viu uma planilha dessa, um desenho desse? Tá. Quando você contrata um consultor financeiro para a sua empresa, por exemplo, para o seu negócio, para alguma coisa, a primeira coisa que ele vai tratar contigo é sobre os riscos e a margem de erro. Fala, ó, se você seguir por isso, a margem de erro é 30%. Se você seguir por esse risco aqui, por esse investimento aqui, a margem de erro é 19%. Qual é o negócio, qual é o investimento que você vai preferir? O de 19%. Você vai no que tem menos probabilidade de erro. Fala assim, poxa, eu vou no que tem menos probabilidade de erro. Então, nós ampliamos a nossa margem de erro quando não cumprimos a nossa vida diária, que é dada a nós através de provérbios. São preceitos, são ensinamentos que nos instruem, que nos aconselham, que nos guiam para a nossa vida diária, porque diariamente nós temos problemas a serem tratados. Amém? Por muitas vezes eu achei, poxa, eu sou um cara super normal. Sou um cara normal, eu sou um cara equilibrado. Eu sou um cara que, poxa, eu não tenho problema na vida assim e tal. E uma vez eu falei assim, poxa, mas só para conferir eu vou no terapeuta. Só para dar aquela conferida, se eu sou maluco ou não, eu vou no terapeuta. Aí o terapeuta falou assim, o senhor tem um problema muito sério, o senhor tem um transtorno compulsivo. Por quê? Eu consigo conversar com vocês aqui e estar preocupado se está chegando e-mail aqui no celular. Isso é um transtorno que eu estou tratando. Estão entendendo o que eu estou falando ou não? Uma pergunta. Tem um Voyage preto? Irmão, eu vou descobrir que é o nome desse Voyage hoje. Eu tenho uma palavra aqui, mas é Apocalipse para esse irmão. LPL 2392, agora a gente vai descobrir. LPL 2392 está fechando um carro que precisa sair com urgência. LPL 2392. Opa, levantou um lá atrás. Não, é o irmão. É o irmão do estacionamento. É sempre assim. Você chama, o irmão vai dar 2 minutinhos. Vai ficar disfarçado. De repente, eu estava ali no banheiro. E desce e tira o carro. Mas eu estou ligado no irmão. Vou pegar ele daqui a pouco. Eu estou em Provérbios ainda. Ah, não. Está em Apocalipse. A parte do mar e tal. Depois eu explico direito. Aí o que acontece? Aí eu falei, poxa, eu tenho um transtorno compulsório. Você vê que como eu prestei atenção no terapeuta, né? Que eu não lembro o nome. Transtorno compulsivo. Obsessivo compulsivo. Ou seja, é mais sério do que eu pensava. Eu achava só que era compulsivo. Ela acabou de dizer que é obsessivo compulsivo. Ou seja, não tenho jeito, só Jesus na minha vida.
Não, ele tem, meu irmão. Sangue dele purinho, resolve tudo. Então, eu falei, puxa vida, então eu tenho que começar a tratar isso. Porque o transtorno, ele traz muita ansiedade. Eu sou um cara muito ansioso. Entendeu? Fico ansioso muito por uma coisa. Você fala, poxa, Tiago, eu estou com aquele negócio que eu preciso te entregar. Eu fico, poxa, será que o cara vai me entregar hoje? Será que é amanhã de manhã? Aí já manda e-mail. Pai, e aí, tudo bem? Lembra de mim? Você falou que ia me entregar um negócio. Eu fico muito ansioso. Foi a mesma coisa quando eu vi o pastor Mário na padaria. Eu fiquei querendo falar para as pessoas, mas não falei. Não vamos ressuscitar essa história, pastor. Fiquei ansioso. A ansiedade brotava dentro de mim. Falo, não falo. Falei, não vou falar. Não, mas eu falei só para a turma e aqui não tem fofoqueiro, meu irmão. Aqui você pode contar tudo nessa turma que não sai daqui. Hã? Não tem. Então, eu falei, poxa, então eu tenho que identificar o problema e tratar. Anota isso, identifica o teu problema e trata. A Bíblia diz em Provérbios 28, alguma coisa, daqui a pouco a gente lê, que aquele que confessa as suas transgressões, aquele que encobre as suas transgressões jamais vai prosperar. Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Esconder sua transgressão é você sabe no que você erra e não trata. 28:13. Provérbios 28:13. Anota aí. Você sabe no que você erra e não trata. Bom, eu quero fazer uma pergunta para a turma. Quantas pessoas aqui sabem no que erram e não tratam? Pode levantar a mão, não tem problema nenhum. Todos, quase todos, tá? Inclusive, eu quero só lembrar para vocês que o culto de libertação é sexta-feira. Às vezes alguma coisa está segurando, impedindo. Tá, vamos falar sobre isso. A irmã perguntou, e se você não souber como tratar, só reconhecer já é um bom caminho? Claro, você nunca irá se tratar se não reconhecer, se não entender o que acontece com você. Tá? Porque, olha só, preste atenção. Se você não reconhece aonde você está errando, você não consegue se curar. Então, por exemplo, vamos falar aqui negócios. Por exemplo, você identifica que o seu lucro não está como deveria estar. Então, você faz uma reunião, você convoca os seus colaboradores, ou seja, o Gerson, no final do mês, descobre que o lucro da padaria dele não está bom, então ele faz uma reunião com todos os colaboradores, funcionários, etc. Ele descobre, então, que ele está investindo na farinha e a farinha está vazando por algum lugar e não está dando conta. Ou seja, ele estava planejando vender, não entendo nada disso, mas vamos supor, 15 mil pães por mês. É bom ou ruim? Hã? É mesmo? Não, eu nunca li o Sebrae, nunca li. Mas ele descobre, então, que está vazando, que tem algo que está sendo perdido. Ele descobre aonde a empresa está sangrando e cura. E resolve. E fala, a partir de hoje, eu vou estocar minha farinha em outro lugar. A partir de hoje, eu vou mudar o meu fornecedor. Ou seja, ele descobre onde está o problema da farinha e resolve. Então, a empresa volta a ser salutar. A empresa volta a ter saúde financeira, porque aonde estava sangrando, ou seja, onde estava vazando o lucro, foi parado. A mesma coisa acontece na nossa vida em várias áreas. Nós sangramos todos os dias. Nós perdemos todos os dias, mas por não identificarmos onde estamos errando, estamos sempre enfraquecendo e nunca conseguimos nos curar. Quem está entendendo? A identificação, ela principalmente vem por uma revelação do Espírito Santo. Quando você está muito dependente do Espírito Santo, que é o nosso caso, amém? O Espírito Santo, ele trabalha com a gente e mostra, mas ele não mostra assim, dá um sinalzinho de longe, não, ele aponta na sua cara o seu erro. E cabe a você identificá-lo, depois de apontado pelo Espírito, e começar um tratamento. Imagina o que seria de Salomão, a pastora falou muito bem isso, se Salomão provou da glória que provou durante sua vida, imagina se ele não tivesse se desviado no final, como seria o final da sua vida? De um homem que experimentou a glória de Deus tão perto, de um homem que teve, que foi abençoado por Deus de uma forma tão poderosa, recebendo tudo que
um homem na terra poderia desejar, Salomão tinha. Poder, sabedoria, dinheiro. Você fez a pergunta? Vamos falar daqui a pouco. Anota aí, repreensão, a gente vai falar sobre isso. Me lembra isso para não fugir. É um livro natural que você só entende espiritualmente. Depressivo. Uhum. Vocês estão entendendo a pergunta aí? Não. Porque quando você está depressivo, eu não vou dizer em depressão, mas em estado depressivo, de melancolia, você raciocina, você sentimentaliza muito mais as coisas. Eu não sei quem já teve a péssima oportunidade de passar por uma depressão ou coisa parecida, você reflete muito mais e você sentimentaliza muito mais. Ou seja, você potencializa as coisas que no dia a dia a gente não consegue dar valor, porque nosso dia é muito corrido, e etc. Para que a gente vai ficar perdendo tempo pensando nisso? Mas quando você está em depressivo, talvez não em depressão total, mas em estado depressivo, você analisa de uma forma diferente. Então ele perguntou se não será que Salomão não compôs alguns dos provérbios em estado depressivo? Eu acredito que sim. Até porque é impossível o cara perceber. Vamos supor, com 40 anos, se você ainda está jovem, você perceber que você tem tudo, que a vida é só isso, e descobrir que ainda tem mais 30 anos pela frente e você já fez tudo que tinha que fazer. Como ele... Exatamente. Como ele reagiu a isso? Vocês entenderam a minha colocação? A pessoa está com 35, 40 anos. Está jovem, amém? Amém, está jovem. Amém, gente. Dá uma força aí. Está jovem. E aí ele descobre o seguinte: poxa, eu já fiz tudo. Eu já tenho tudo. Eu não preciso conquistar mais nada. Agora sim. Palio Azul. LNI 2927. Palio Azul, LNI 2927. Só dá 2 minutinhos, a pessoa está esperando a gente voltar à pergunta. Não é de ninguém o Palio Azul, 2927? Amém. Coloca o nome dessa pessoa no livro de oração. Não tem como não ter nome, bota a placa do carro. Nós queremos orar aqui pela placa. Então, gente, o que acontece? Salomão, certamente, esse estado que ele entrou, fez com que ele analisasse muitos erros. Se você estudar Eclesiastes, por exemplo, que nós vamos estudar com a pastora, você vai entender muitas das coisas, muitos aspectos da vida de Salomão. Né? Que ele fala assim: poxa, eu analisei tudo, eu experimentei tudo. E o Eclesiastes diz assim: tudo o que os meus olhos desejaram, eu não neguei. Você sabe o que é isso? Você consegue dimensionar na sua mente o que quer dizer essa frase? Tudo o que os seus olhos desejassem, você pudesse ter. Mas tinham riquezas, tinham mulheres, tinham reinos, poder, tinham vestes, roupas, tinha tudo. A tecnologia não era como hoje, então era um pouco diferente, mas exatamente, só mudava o objeto do desejo. Quantidade muda. Ele estava limitado a isso, com certeza. Ele estava limitado, naquela época não existia avião, por exemplo, ele não podia desejar ir a um lugar que não...
Mas dentro do mundo limitado que existia, tudo que os olhos dele desejou, ele obteve. Quando ele chega à conclusão que tudo isso era vaidade, isso é uma declaração totalmente melancólica e depressiva. Pô, descobri o seguinte, olha, viajei para tudo quanto é lugar, tive 1000 mulheres, todos os carros possíveis já tive ouro, abundância, todos os reinos da terra se submetem a mim, e eu descobri que tudo isso é vaidade. Ou seja, tudo isso não me aproveita de nada, tudo isso aí é passageiro. Ou seja, em que estado Salomão estava? Mas é um estado que você consegue identificar muito mais os seus erros. Você sabia disso? No relacionamento dele com Deus. O relacionamento de Salomão com Deus, numa certa época da vida dele, começa a ser uma incógnita, porque você não entende mais se ele está se relacionando com Deus ou se ele só está usando da sabedoria que ele tinha e que foi irrevogável. Tudo era vaidade? Deixa eu refletir para não... ele já estava mais no final, né? Mas deixa eu refletir para te dar uma resposta. Fala, querido. O coração. Exatamente. Quando você está triste, você entende muito mais. O Salomão também diz que na casa onde tem um funeral é melhor do que quando você vai numa festa. Porque quando você está no funeral, você entende o destino dos homens. Quando você está numa festa, você está entretendo aquele momento e não pensa no futuro. Não. Por exemplo, quando você vai no enterro de alguém, morreu do coração, tal, então, meu Deus, que era jovem, morreu, teve um ataque. Primeira coisa que você faz naquela semana é ir no cardiologista. Pode notar. Você vai no cardiologista, faz exame ergométrico, faz o check-up geral, você fica desesperado, porque você reflete no futuro. Quem perguntou? Só um minuto. Natural, material, claro. Não, está falando... Exatamente. Tudo que os meus olhos viram. Você só vê com os seus olhos o que é natural. O que é espiritual, você vê com os olhos espirituais. Tá bom? Deixa eu só concluir. Então, 2 formas que você tem de entender os seus erros. Primeiro, debaixo de uma revelação. O Espírito Santo te revela aquilo que te incomoda com aquilo que você tem errado. E segundo, debaixo de uma confrontação, que é o que Salomão chama de repreensão. Anote aí, a repreensão. Aliás, nós vamos ler muitas vezes Salomão falando, ame a repreensão. Aquele que ama a repreensão vai sempre crescer, vai sempre prosperar, é amigo de sábios, é inteligente, é um homem entendido. Ele usa vários adjetivos para as pessoas que amam ser repreendidas. Porque debaixo de uma repreensão, debaixo de uma confrontação, você entende o seu erro. Tem erros que nós temos, que eu tenho, que você tem, que se alguém nunca apontar para a gente nunca vai perceber. Sabia disso? Ninguém fala, rapaz, você nunca percebeu que você é assim, não? Que você faz isso? Livra-me dos erros que me são ocultos. Exatamente. Inclusive emocional. Inclusive crescimento emocional. Inclusive, mas o que eu quero hoje também falar um pouco mais do lado emocional, que nós falhamos, porque muitos dos nossos erros não são necessariamente espirituais, muitos vêm das emoções. Amém? Sim ou não? Você está emocionalmente abalado e você comete coisas. Não necessariamente veio o diabo, mandou 50 demônios em cima de você e o demônio te fez pecar. Exatamente. Só onde tem brecha emocional.
a brecha para entrar. Exatamente. Uhum. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não... Tá, lê aqui no microfone. Lê só o primeiro. Provérbios 19, 12. Quem há... Salmos 19, 12. Salmos de Davi. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Amém? Quem é que pode discernir as próprias faltas? Ninguém. Porque ou você vai entender suas faltas, os seus problemas debaixo de uma revelação do Espírito, ou você vai ser confrontado. É por isso que a pessoa que não aceita a confrontação, ela não prospera. Porque ela não consegue crescer emocionalmente, não consegue crescer espiritualmente. Nunca aceita conselho, nunca aceita... Não, você não sabe o que eu sofri, quem é você para me ensinar? Quem é você? Sempre se acha superior às pessoas para receber uma confrontação. Estão entendendo? E, na verdade, qualquer tipo de pessoa pode identificar seu erro. Não precisa ser um doutor, não. Não precisa ser um pastor, não. Uma pessoa que convive com você é a melhor pessoa para indicar quem você é. Você quer conhecer, por exemplo, eu quero conhecer melhor o Gerson. Tem duas pessoas que eu posso perguntar sobre ele, que eu vou conhecer bem ele. A esposa e um funcionário. Se eu jantar com a esposa e perguntar quem ele é, mulher, meu irmão, o bichinho para falar é mulher. A esposa conta tudo, não esconde nada. Pode perguntar. A esposa fala. Mas e aí o Gerson? O Gerson falou que é muito trabalhador, né? Ela, trabalhador? Chega lá em casa e pronto. Ela afunda as mágoas no negócio. Não a mulher do Gerson, a mulher das outras pessoas. Mas... E depois você conversa com um funcionário, por exemplo, ou com alguém que trabalha com você. Rapidamente a pessoa descobre quem você é, porque são pessoas que convivem com você. São pessoas que já conhecem os seus vícios diários, já conhecem as suas manias, suas limitações, já conhecem seus tiques, já conhecem os teus bloqueios emocionais, porque é no diário que a gente manifesta isso. E 5 defeitos. As mulheres sempre conseguem preencher isso. Nenhum homem consegue preencher os defeitos desse processo. Muito difícil. Só se fosse um nível intelectual bem mais alto, que aí ele sabe que se ele não preencher, ele não vai passar. Entendeu? Agora. A gente, na verdade, 3 é muito pra gente, né, Celso? Um só a gente até botava. 3, pô. É verdade. É verdade. Assim que eu identificar meus erros, um dia eu vou colocar no papel. Porque até agora eu não sei porque meu pai me colocou aqui na terra. Quem escreve se compromete, verdade. Abre aí Provérbios 15, 12 para a gente ir. Mas aí tá falando do aluno sábio. Quando você chega e fala assim, Gerson, pô, tu tá errado, cara. Tu tá vindo de bermuda pro CTPA. Tu é varão ou não é varão? Aí tu fala assim, tudo bem, pastor. Eu vou vir de calça a próxima vez. Você foi sábio. Porque você não entrou... Independente se eu tô certo ou errado, você não entrou numa contenda boba. Eu vou discutir porque vou vir de bermuda ou não. Tu é varão? Se tu é varão, sei lá. Exatamente. Na aula, a pastora Vera está lembrando o foco principal da aula passada. Mas o que eu tenho a ver com isso? Né? O que eu tenho a ver que o irmão está vindo de bermuda no CTPA? Tu perdeu a aula passada? Tá certo. Então,
Provérbios 15, 12 diz o seguinte: o escarnecedor não ama aquele que o repreende e nunca se chegará aos sábios. 12. Provérbios 15, 12. Provérbios 15, 32. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Vamos lá falar agora de novo, psicologia. O que está na sua alma? Emoções. Primeira coisa que você vai menosprezar quando você rejeita a disciplina é as suas emoções, os teus sentimentos. É a primeira coisa que você recebe ataque. A primeira coisa que você é atacado é as tuas emoções, os teus sentimentos, quando você não recebe a disciplina. Olha só, preste atenção que as palavras são reveladoras, são profundas, os detalhes são profundos. E diz o seguinte: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Você está menosprezando as suas emoções, você está menosprezando as suas vontades, o seu intelecto e tudo aquilo que está contido dentro da sua alma. Porém, o que atende à repreensão, ou seja, aquele que aceita a repreensão, adquire entendimento. Você só adquire entendimento, você só se torna um homem entendido, uma mulher entendida, quando você está debaixo de repreensão. E coisinha difícil é ser repreendido, querido. Nós já falamos sobre isso. É difícil demais, mexe com o nosso orgulho, mexe com o nosso narizinho empinado, mexe com o que a gente acha que é. Quando nós somos repreendidos, eu vou te falar uma coisa: se tem um líder sobre você, prepare-se, porque a repreensão é semanal. Se não for diária para algumas pessoas. Quanto mais você acha que está perto de Deus, mais repreendido você é. É verdade. Porque cada vez mais o líder é inspirado a repreender aqueles que amam a disciplina. Porque um pai só repreende, aliás, Deus só repreende aqueles a quem ama. Ele só disciplina a quem ama. Aqueles que não têm mais jeito, ele nem disciplina. Então, se você está fora da disciplina de Deus e fora da disciplina dos teus líderes, cuidado, porque você pode ser uma pessoa que não é nem mais amada. Está sem esperança diante dos olhos das pessoas. Porque somente aqueles que são amados, somente aqueles em quem nós vemos esperança, são aqueles que nós disciplinamos. Porque nós queremos ver progredir, nós queremos ver crescer. O que seria um dos nossos filhos? Eu tenho uma filha de 3 anos. Aí hoje fui buscar ela no colégio, ela falou: pai, e me contou rindo, hoje eu puxei o cabelo da minha amiga. E ficou rindo. Eu falei: mas por que você fez isso? Porque ela tirou o meu arco. Então eu parei, chegamos em casa, sentei com ela, e por mais chato que seja, porque é muito mais fácil eu ir tomar um banho e deixar para lá, amanhã ela esquece, perdi um tempo explicando para ela que aquilo era errado. Repreendendo, falando: você lembra que o papai prometeu que ia te levar no McDonald's? Eu quero ir no McDonald's. Não vai mais. 3 anos. Eu não quero ir no McDonald's. Não vai. Aliás, é Pick Donald que ela fala. Eu falei: não vai mais no Pick Donald. Rapaz, quer deixar ela nervosa, tira a batatinha dela do McDonald's. Ela ficou assim, e quando a mãe chama a atenção dela é uma coisa, quando eu chamo é outra, ela fica muito sentida, né? A menina fica muito sentida com o pai. Eu falei: papai não vai mais te levar essa semana. Ela ficou sentida e tal. Aí até eu fico com peso, depois falo: amor, peguei pesado? Não, foi bom. Não, foi bom. Mas por quê? Porque se a gente não repreender a criança, ela chega no outro dia na escola, ela acha que é normal puxar o cabelo da amiga. É minha obrigação, como pai, é obrigação da minha esposa como mãe, ensinar que ela está errada. Porque eu amo a minha filha, eu não quero que ela seja uma pessoa indesejável. E são esses olhos que o Pai, que Deus nos olha. Ele não quer que você se torne uma pessoa insuportável. Ele não quer que você seja uma pessoa indesejável. Você chega num lugar, as pessoas querem abrir, sair fora. Então ele começa a te tratar. Então ele começa a revelar os teus problemas e começa a te bater diariamente. Meu filho, muda isso. Filho, muda aquilo. Se você ama a disciplina,
você vai se acostumando com a repreensão e vai aceitando. Se você não ama, cada dia fica mais pesado. Só me bate, só me repreende. Cada dia mais rebelde. Porque você não ama a disciplina. Mas a Bíblia diz no versículo 32 que aquele que atende à repreensão adquire o entendimento. Continuando no versículo 33. Porque o temor do Senhor é o princípio da... E a humildade precede a honra. Por que falou de humildade aqui? É coincidência? Não, porque você precisa ser humilde para aceitar a repreensão. E a humildade, diz a Bíblia, o dia que você for humilde a ponto de aceitar a repreensão e de amar a repreensão, está precedida a sua honra. Está precedendo a sua honra. A sua honra está a caminho. E a Bíblia diz que aonde teve vergonha, Deus promete dupla honra. Então, muitas coisas que você foi envergonhado, muitos problemas que você teve na sua vida, Deus já preparou uma dupla honra para que seus inimigos sentem à mesa e desfrutem do banquete. Veja que você é homenageado da noite. Mas, sem humildade, sem estar debaixo de repreensão, Deus não consegue forjar em você um coração preparado para um banquete desse. Porque se num banquete desse você levanta o nariz... A soberba precede a queda. E Provérbio diz mais, fala assim, se você viu um inimigo teu ser derrotado, não comemore, não ria dele. Sabe por quê? Para que Deus não tenha misericórdia dele e vá lá salvá-lo. Meu Deus! Bem feito, viu? Foi fazer isso? Agora já era. E Deus vai ter misericórdia do cara, levanta o cara e tu fica aí. Vai lá, levanta a irmã que te feriu e tu vai aí. Provérbios é um manual para você ter uma vida vitoriosa. Gerson está lembrando que Provérbios 12, Hebreus 12, 11. Não foi Paulo que falou, pô. Não foi Paulo, foi o escritor de Hebreus. Rapaz, o cara já está dando nome aos bois aqui. O escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, irmão Gerson, diz o seguinte... Exatamente. Ele gosta, a irmã falou que ele ama tanto ser repreendido, ele ama tanto que ele gosta de cometer erro só para ser repreendido. Rapaz, isso que é aluno, A pastora vai ganhar um cliente, ó. A pastora já... Então, o Hebreus 12, 11 diz o seguinte, olha... A disciplina, aparentemente, à primeira vista, é algo que não traz alegria. Você fica triste. Primeiro é meio vergonhoso ser chamado a atenção. Rapaz, dá um negócio dentro, dá um frio dentro. Né? Só eu que sinto isso, né? Os irmãos, graças a Deus, já estão a ponto de ser arrebatados, já nem tem mais isso. Mas nós, meros mortais, ficamos assim... coração apertado, fala, puxa, eu não merecia ser chamado a atenção dessa forma. Eu sou um homem de Deus. Você começa, a sua alma começa a criar argumentos, começa a tentar se defender, começa a desviar a culpa. Rapaz, nós somos especialistas nisso. A gente começa a se auto-justificar. Não, mas se o pastor soubesse por que eu errei assim, ele não conhece meu passado, não conhece meu presente, não sabe por quê, não sabe o que o irmão fez. A gente começa a criar um monte de coisa para não aceitar a disciplina. Mas ser disciplinado, aparentemente, à primeira vista, não traz alegria. Mas os frutos disso, para aqueles que estão debaixo de repreensão, são frutos de justiça. E você que participou da conferência missionária entendeu um pouco mais de justiça, amém? Quem participou da conferência? Amém. O versículo que a irmã falou, Provérbios 16, 18.
Provérbios 16, 18. A soberba, a ruína e a altivez do espírito, a queda. 20. O que atenta para o ensino acha o bem. O que atenta para o ensino achou o bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Isso é um mistério. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de... Meu Deus, gente, o entendimento para aqueles que o possuem, para quem tem entendimento, é fonte de vida. Sabe o que é uma fonte? É muito importante quando você lê a Bíblia, você mentalizar as coisas, você imaginar. Fonte não para de jorrar. Outra coisa, fonte tem a ver com pureza, com limpidez. Né? A fonte, você pode beber água de um rio que é mais ou menos, mas se você for na fonte é pura, é fresca, é nova. A fonte da vida está no entendimento. E entendimento, olha a ligação de Salomão no mesmo capítulo. E o entendimento só vem através da repreensão. É por isso que nós temos hoje uma geração de rebeldes. Uma geração de pessoas que não estão na igreja e nunca desfrutam da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, das bênçãos de Deus, da prosperidade de Deus. Por quê? Porque não amam a repreensão. Uhum. Verdade. As pessoas hoje vai para a igreja que massageia o ego, né? A maioria, o senhor já falou que se nós fizéssemos tudo que a Bíblia nos ensina, a maioria das igrejas fechariam porque trabalham em cima dos nossos erros. A maioria das pessoas hoje procura palavra que massageia o ego. Eu falei isso? Rapaz, meu Deus do céu, faz isso não. Não me comprometa. Eu falo essas coisas? Uhum. Não, eu acredito que eu falei mesmo. Eu tenho transtorno compulsivo. Obsessivo compulsivo. A maioria das igrejas que trabalham em cima dos nossos problemas, da população em geral, fechariam, iriam à falência, porque trabalham em cima dos problemas. Você está no casamento, cura. Está podendo libertação. Então, você tem que trabalhar assim em cima do Não, mas olha só, vocês não tenham dúvida, a irmã está falando sobre a ordem cronológica dos escritos de Salomão. É claro, não tenha dúvida nenhuma que nenhum desses livros foi escrito perto da queda de Salomão. Não tenha dúvida disso. Um homem que está envolvido com adoração a ídolos, com prostituição, exatamente, com prostituição e etc., ele não tem capacidade, ele não raciocina para escrever. Ele não consegue nem sequer sentar para elaborar os pensamentos, porque a mente dele está tomada por outras coisas. Qual a pergunta? Mas olha só, exatamente, mas a depressão de Salomão não tem nada a ver com a queda dele no final da vida. A queda do final da vida de Salomão foi porque ele adorou a ídolos e se prostituiu com os ídolos. Hã? A queda trouxe a depressão? Não necessariamente. A depressão pode ter vindo pelo excesso de poder e riqueza. Só um minuto, gente, olha só. Vocês estão entendendo a discussão ou não? Vocês estão aí atrás, né? Eu falei, vem aqui para frente. Aqui que o bicho pega, aqui, ó. Aqui, ó, já faz a rodinha aqui, ó. Fica todo mundo aqui.
Não. Na minha opinião, ele caiu depois que escreveu os provérbios. Não antes. Não. Deixa eu só falar uma coisa. A pessoa, ele morreu em idolatria. Então a gente está falando de uma pessoa velha. Ele não morreu novinho, não morreu 40 anos. Pastora, falou 60? Então é 60. Eu ia falar 61, mas... Então ele morreu com 60. Tá novo ainda, né? 60. É mesmo? 60 anos? Rapaz. Sem dúvida. Aquele que está em pé, cuide-se para não cair. Não, mas olha só. Deixa eu complementar a linha de pensamento aqui. A depressão é uma doença de quê? De rico ou de pobre? Quem acha que a depressão é uma doença de pobre, levanta a mão. Foi engraçada a pergunta? A depressão é uma doença de rico ou de pobre? Eu estou usando a expressão rico e pobre porque é uma expressão muito usada em provérbios. Queridos, desculpa, não tem comparação. Não tem... Pobre tem problema até ganhar na Mega Sena. Ganhou rapidinho, curou. Tô curado, eu pensei que eu estava com câncer, mas não estava não. Agora já estou bem, vamos embora. Tô brincando. Olha só, presta atenção. Não tem comparação, vocês estão rindo? Vocês sabem que o pessoal lá do lado da minha loja ganhou na Mega Sena, né? Vocês viram o Cervantes? É. Os garçons, não tem ninguém lá. A gente vai almoçar lá agora, não tem garçom mais. Ganhou todo mundo na Mega Sena. Tem um que não ganhou, é. Não é crente não, ele não tinha os 10 reais do bolão. Rapaz, é porque eu sou pastor, ele sabe que eu sou pastor. Eu falei, meu irmão, ninguém me chamou para esse bolão. Foi sorteado, rapaz. Mas vamos lá. Não tem comparação. Pode ter pobre em depressão? Pode, sem dúvida. Mas é muito mais. É muito mais quem tem dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro, ele traz o sentimento depressivo. Você conquista tudo que você quer e você descobre que a vida não é nada e você entra em depressão. Essa depressão tu tá doida pra ter, né? É que nem... Eu não posso falar a expressão, mas eu passei no carro esses dias aqui na ilha, tá escrito assim, ó. Eu queria ser pobre apenas um dia, porque todo dia tá difícil, né? Quem? Salomão. A pergunta foi, no período que Salomão se tornou idólatra e adúltero, ele perdeu toda a sua sabedoria? Não. Por quê? Porque existem dons, a Bíblia é clara sobre isso, são irrevogáveis. Presta atenção, porque isso aqui é muita revelação para um homem que estava em pecado escrever. Não tem, você não pode comparar. Ele não perdeu a sabedoria, mas ele não estava no auge. Isso aqui é um auge de uma sabedoria, é o auge da sabedoria. O cara, para escrever tudo isso aqui, Eclesiastes, Provérbios, ele estava no auge da sabedoria dele, mas não estava no período... Até porque o período difícil, o pecado toma muito o teu tempo. Para escrever isso aqui toma tempo, toma meditação, reflexão. Ele tinha 1000 mulheres, né? Então, próxima pergunta. A sabedoria que ele tinha quando ele estava em pecado, ele usou para escrever o Kama Sutra.
Kama Sutra, foi ele que escreveu? Não sei, gente. Ainda não li, não. Irmão já é batizado, irmão? Eu queria um diácono perto desse irmão aqui. Vamos mudar de assunto, porque o pessoal aqui é assanhado. A gente fala de negócio, o pessoal já entra, daqui a pouco... Vamos lá. Para nós... Gente, 10h30. Jesus, vamos encerrar. Não, mais 5 minutos. Próxima aula. Muito profunda, mas é Eclesiastes. Eu até me arrependi de ter tocado nisso, porque o pessoal começou a ler Eclesiastes, eu vou entrar na aula da pastora. Mas, preste atenção, eu quero resumir o pensamento de hoje. Pastora, só um minuto. Vamos resumir o pensamento de hoje. Nós precisamos estar inspirados pelo Espírito para entender os nossos erros, identificá-los e saná-los, curá-los, resolvê-los. Nós precisamos estar inspirados pelo Espírito, precisamos estar debaixo da revelação do Espírito para identificar os nossos erros, tratá-los, curá-los, saná-los, resolvê-los. Segundo, ame a repreensão. Quando você é repreendido, querido, é para você crescer, por mais difícil que seja. Lembre que todos nós temos aquele orgulhinho chato que não nos deixa ser repreendidos, mas quando você se submete a isso, a humildade precede a honra. E eu queria orar por isso hoje. Eu queria que Deus trabalhasse conosco essa semana, até a próxima aula, na revelação daquilo que precisamos ser mudados, transformados. E que Deus levante pessoas capazes, habilitadas, segundo o seu coração, para nos confrontarem. Amém? Não necessariamente essa pessoa, e agora vem uma questão polêmica. Não necessariamente essa pessoa vai ser da igreja. Eu tinha um irmão, só um minutinho. Eu tinha um irmão que estava desviado antigamente, agora voltou, graças a Deus, Daniel. E o Daniel, na época que estava no mundo, ele me exortava mais do que qualquer outro pastor. Por quê? Ele estava no mundo, estava com o pé no mundo, mas o senso de justiça estava dentro dele. Então, por mais que eu fizesse, se eu fizesse alguma coisa que não era justo, ele me corrigia. E por muito tempo eu fui exortado por ele estando no mundo, bebendo cerveja, e eu dentro da igreja sendo exortado por alguém que estava bebendo cerveja e me exortando. Então fique atento, porque Deus pode levantar uma pessoa dentro da sua casa, porque é a pessoa que convive com você. Claro, tem a sensibilidade do Espírito para saber se é a pessoa que Deus levantou. Não quer dizer porque está dentro da tua casa, não quer dizer, então serviu o pastor Tiago, vai servir para mim. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando as mais idosas. Pode ser, nem sempre. É a pessoa que Deus levanta. Deus sabe a pessoa que você vai bicar e não vai sair faísca e vocês vão se tratar lá. Deus sabe. A Bíblia diz que nós temos que aceitar as instruções dos mais velhos, porque eles já viveram mais, eles sabem caminhos que nós não conhecemos. Mas não necessariamente o tratamento vai vir por uma pessoa assim. Tá? Esteja atenta, preste atenção nas pessoas que você se identifica que podem ser usadas por Deus para te tratar. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.